Você quer aprender a trabalhar com Excel e alavancar sua carreira? Marcelo Caio aqui e eu vou te ensinar o basicão para você se familiarizar com a ferramenta e já começar a utilizar. E através deste tutorial eu vou te mostrar layouts e nomenclaturas básicas, como inserir e formatar seus dados, como trabalhar com funções, como fazer gráficos e imprimir sua planilha, dentre outras dicas. E se você já tiver um nível mais avançado e quiser ir direto para algum dos temas abordados aqui, é só clicar na descrição que eu deixei o momento exato em que cada item é abordado. Também vou trazer aqui no canal diversos outros conteúdos importantes para você dominar o Excel e outras ferramentas que te ajudarão a ir para o próximo nível em sua carreira. Então já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho para receber todas as notificações e não perder nada. Eu estou utilizando o Windows 10 e eu tenho o pacote Office 365. Portanto, a versão do Excel que eu vou mostrar a vocês é a do Office 365. Ao abrir o Excel, você vai se deparar com esta tela inicial, em que você tem aqui os arquivos recentes, os últimos que você trabalhou, os últimos que você abriu. E se você tiver utilizado este ícone para algum deles, você vai ver eles também aqui nesta aba de fixo. Eles ficam já aqui em cima, aqui nos recentes, os últimos que você abriu e que estão fixados, mas você também pode visualizar somente os que você fixou aqui, isso para facilitar para você encontrar algum arquivo. Você tem ao lado aqui também o compartilhado comigo. Como eu uso o 365, eu posso compartilhar documentos online, assim como eu posso receber o compartilhamento de um colega que tenha compartilhado o Excel comigo também. Aqui você tem o novo, que você vai utilizar para abrir uma pasta de trabalho nova, que é o que nós vamos fazer aqui para seguir com esta aula. Mais abaixo aqui, quando você clica no novo, você tem aqui alguns modelos já, inclusive, de planilhas prontas que você pode utilizar para atender aí a sua demanda. Mas nós vamos aprender a fazer tudo aqui está aqui e você também pode ter como base um desses modelos aqui para poder trabalhar, desenvolver, melhorar este próprio relatório para atender às suas necessidades. E você tem também o botão abrir para que você procure aí arquivos que estejam no seu OneDrive ou até mesmo aqueles recentes que nós acabamos de ver e ainda no seu próprio computador. Clicando aqui no procurar, por exemplo, você vai poder acessar os seus arquivos de sala de hora de trabalho, nos seus documentos ou qualquer outra pasta que você tenha colocado os seus arquivos. Para a nossa aula, nós vamos clicar aqui no novo. Eu vou abrir uma nova pasta de trabalho, vou abrir uma pasta de trabalho em branco. E com a nossa pasta de trabalho aberta, nós vamos ter aqui a nossa primeira planilha. Eu posso ter mais de uma planilha dentro da mesma pasta de trabalho. Então, se eu clicar aqui neste ícone ao lado da planilha 1, eu posso criar novas planilhas. E na planilha, nós vamos ter as linhas em ordem numérica e as colunas em ordem alfabética. E perceba que, ao chegar na letra Z, é acrescentado uma nova letra para eu ter continuidade. Então, chegou na letra Z, eu começo de novo no A, o AA, a B, a C, a D e assim por diante. Cheguei na letra Z de novo, aí eu começo com o BA, BB, BC, BD, BE e assim por diante. Voltando aqui mais para o início, cada uma das junções entre colunas e linhas, eu tenho uma célula. Então, nesta primeira célula aqui, que eu vou chamar de A1, é onde eu tenho a primeira junção de uma coluna com uma linha. Se eu vier para a direita, eu vou ter ainda a linha 1 e a coluna B, formando a minha célula B1. Se eu vier para o lado, eu tenho C1, mais uma vez, D1, E1, F1 e assim por diante. Se eu descer uma linha abaixo, agora eu tenho aqui o F2, F3, F4 e assim por diante. Então, em cada um dos pontos aqui da minha planilha, eu vou ter uma junção de uma linha com uma coluna que forma a nossa célula. E é nas células que nós vamos inserir os nossos dados a serem trabalhados. Nós temos aqui também, na parte inferior, uma ferramenta de zoom, que eu posso ampliar aqui a minha página para facilitar a visualização ou tirar o zoom. E continuando aqui com as nossas nomenclaturas do Excel, na parte superior aqui nós temos as guias. Então, cada uma dessas guias que tem aqui na parte superior do Excel, nós vamos ter grupos. Então, na página inicial, por exemplo, eu tenho o grupo de área de transferência, de fonte, de alinhamento, número, estilo, células e edição. Basicamente, aqui nesta página inicial, eu tenho ferramentas de formatação da minha planilha. Indo para a guia seguinte, que é a inserir, aqui nós vamos ter a guia tabelas,
tem a ferramenta Tabela Dinâmica, que é uma das que eu considero mais importantes aqui dentro do Excel. E perceba que ao passar o mouse em cima de algum dos ícones que aqui aparece, ele já me mostra também um pequeno resumo do que aquele ícone, do que aquela ferramenta faz. Então a tabela dinâmica, por exemplo, aqui organiza e resuma facilmente dados complexos em uma tabela dinâmica. Você pode utilizar, por exemplo, isso daqui para aprender também o Excel. Você também tem aqui o grupo de gráficos, que nós utilizamos muito aqui dentro do Excel, o gráfico de barras, o gráfico de linhas, o gráfico de pizza. Mais ao lado aqui você também tem mini gráficos, filtros, links. Na guia ao lado, que é a layout da página, aqui você vai encontrar temas, configurações de página, dimensionar e ajustar, opções de planilha e organizar. Basicamente aqui você vai ter opções para preparar a impressão da sua planilha. E dentro da guia Fórmulas, nós temos os grupos Biblioteca de Funções, Nomes Definidos, Auditoria de Fórmulas e Cálculo. Na Biblioteca de Funções, nós vamos ter separado por categoria todas as funções que nós temos no Excel. Então nós temos a categoria Lógica, Texto, Data e Hora, Pesquisa e Referência, Matemática e Trigonometria e dentre outras funções aqui também, dentre outras categorias de funções. Se eu vier, por exemplo, aqui na data e hora e passar o mouse por cima de alguma das funções e deixar o mouse aqui parado, ele vai me mostrar qual é a sintaxe daquela função, ou seja, a maneira como ela deve ser escrita na célula, e ele também me dá um breve resumo do que ela faz. Como, por exemplo, aqui, retorna o ano de uma data, um número inteiro no intervalo de 1900 a 9999. E na guia Dados, nós vamos ter os seguintes grupos: obter e transformar dados, onde nós podemos importar informações de outros arquivos. Nós temos consultas e conexões. Esta, por exemplo, é uma ferramenta que nós vamos utilizar bastante nas tabelas dinâmicas, que é o atualizar tudo. Mais ao lado aqui nós temos tipos de dados, classificar e filtrar, ferramentas de dados. Este grupo ferramenta de dados também é muito utilizado. Nós temos aqui o texto para colunas, temos aqui o preenchimento relâmpago, temos aqui o remover duplicadas e o validação de dados. São todas ferramentas que nós utilizamos bastante, então não se esqueça de onde ela fica. Ao lado aqui nós temos o grupo de previsão e também temos aqui estrutura de tópicos. E aqui na guia revisão nós temos os grupos revisão de texto, onde você pode, por exemplo, verificar a ortografia dos seus dados inseridos, acessibilidade, ideias, idioma, comentários, e aqui tem um grupo interessante que é o proteger, onde você pode colocar uma senha, por exemplo, na sua planilha ou até mesmo na sua pasta de trabalho. E aqui ao lado você tem também aqui o exibir. No exibir você vai ter grupos como modos de exibição de pasta de trabalho, o mostrar, e é muito importante também. Aqui uma dica que eu vou te dar é: deixe desmarcado aqui o linhas de grade. Perceba como a sua planilha fica muito mais limpa, muito mais bonita com linhas de grade desmarcadas. Você também pode, em certos momentos, dependendo da aplicação que você estiver fazendo, desmarcar aqui os títulos ou até mesmo a barra de fórmulas. Assim você vai ter um campo de visão aqui muito maior, muito mais visível, e você pode utilizar isso aqui, por exemplo, quando construir um dashboard. Voltando aqui, vou deixar marcado aqui os títulos e a barra de fórmulas e vou deixar apenas desmarcado os linhas de grade, para que a minha planilha fique mais limpa, mais bonita. E por último, você também tem aqui a guia de ajuda para buscar informações aqui direto no Excel. E vamos agora inserir os dados em nossa planilha. Eu vou simular aqui uma tabela de uma loja de vendas de roupas, e para isso eu vou clicar aqui na célula onde eu quero começar a inserir as informações, que é na célula A1, e vou digitar. Vou colocar aqui alguns títulos para essa nossa tabela, que vão ser o número da venda. E perceba aqui, eu cliquei sobre a célula e já comecei a digitar. Para eu mudar para a célula ao lado, que é a célula B1, eu vou apertar a tecla Tab. Já estou na célula B1. Perceba que já mudou aqui em cima e a minha seleção já veio aqui para o lado. Eu poderia também utilizar o mouse para mudar e selecionar a outra célula onde eu quero digitar. Mas para facilitar aqui, utilizando o teclado do meu computador, eu utilizei a tecla Tab. Então, número da venda, a categoria, vou colocar o meu produto, a quantidade, o preço unitário
e perceba que eu estou usando Tab para mudar de uma célula para outra. E o preço total. Se eu quisesse voltar para a célula anterior, ao invés de apertar Tab, eu apertaria o Shift e o Tab. Então, juntando o Shift e o Tab, ele volta para a célula da esquerda. E agora, vamos inserir aqui algumas informações dessa nossa tabela fictícia. E com os nossos dados já inseridos, vamos explorar aqui na guia Página Inicial os principais grupos de formatação. Começando aqui pelo grupo Fonte. Ao selecionar uma célula ou várias células, eu posso, por exemplo, deixá-las em negrito apertando este ícone, itálico, sublinhado. Posso alterar o estilo da minha fonte. Ao clicar aqui nesta seta, ele vai abrir todos os tipos de fonte que eu tenho aqui no Excel. Parecido com o que nós fazemos lá no Word ou no PowerPoint, se você já estiver acostumado com isso também. Posso colocar aqui, por exemplo, essa fonte, Aptus Black, e eu já fiz isso para todas as minhas células selecionadas. Ainda neste primeiro grupo, posso aumentar o tamanho da minha fonte, diminuir o tamanho da fonte, ou ainda posso aumentar e diminuir o tamanho da fonte, selecionar a cor das letras. Posso também escolher a cor do preenchimento da célula, então se eu quiser uma célula com uma outra cor de preenchimento, eu também posso escolher essa outra cor. E eu tenho também a opção de linhas de grade. Perceba que se eu selecionar aqui toda a minha tabela e clicar aqui, ele vai preencher aqui as linhas de grade. Perceba também que conforme eu digitei as informações e também aumentei aqui o tamanho da fonte, o texto completo que foi digitado ele não aparece aqui pra gente. Mas não se preocupe, ele continua aqui, ele não foi apagado. Se eu clico na célula, veja que ele aparece aqui inclusive na nossa barra de fórmulas. Como eu faço então para visualizar o texto completo novamente? Bem, você pode, entre a coluna A e a coluna B, ao passar o mouse, perceba que o cursor ele muda o formato e fica como uma linha vertical e duas setas na horizontal. Se eu clicar, segurar e arrastar, eu posso aqui mudar a largura da minha coluna. Ou também eu poderia, de uma outra forma, veja só este exemplo entre a letra B e a letra C. Eu vou deixar o cursor do mouse virar este ícone, que é uma linha vertical e duas setas na horizontal, e vou dar um duplo clique aqui. Ao dar este duplo clique, ele mesmo já ajusta a coluna para a largura das informações que eu aqui tenho. Uma outra forma também de você visualizar todas as informações é você utilizar este botão aqui em cima, que é o quebrar texto automaticamente. Veja só, aqui na minha coluna C, na coluna de produtos, eu coloquei algumas informações e na linha 7 eu tenho aqui o macacão jardineiro. Porém, só está aparecendo aqui macacão J, justamente porque ele não cabe somente nesta parte aqui do texto. Eu posso aumentar a largura da coluna, que é uma forma que nós já vimos, ou ainda eu posso usar o botão quebra de texto automaticamente. Ao clicar nele, veja que agora o nosso texto aparece por inteiro e houve aqui um aumento da largura desta linha, da linha 7, para que coubesse o texto como um todo. E mais uma dica, eu fiz aqui da coluna A e da coluna B, mas tem outros textos que não estão ainda aparecendo por completo. Eu posso selecionar todas as colunas que eu quero formatar e ao clicar duas vezes entre duas colunas neste cursor, veja que ele vai adequar já todas as colunas sem eu precisar ir uma por uma. Bem, passando aqui agora para o grupo de alinhamento. Veja que nossas informações elas não estão centralizadas aqui na minha tabela. Eu posso utilizar este botão aqui de centralizar. Eu posso deixar todos alinhados à esquerda, no centro ou à direita, utilizando aqui estas minhas informações. E ainda nessa parte de cima aqui, também posso alinhar as informações na parte superior da célula. E perceba que na linha 7, onde eu fiz aquela quebra de texto automaticamente, você consegue visualizar o que está acontecendo com o alinhamento. Se eu mantenho aqui no meio também, vou ficar com todas as informações bem centralizadas. Aqui você também tem um botão para alinhamento do texto, você pode mudar o formato em que o texto está escrito, deixando ele na horizontal, vertical e assim por diante. Mais ao lado nós temos o grupo de número, e aí veja que interessante, o número aqui do nosso preço unitário e o preço total está com a formatação apenas de número. Eu posso, clicando aqui na guia número, neste ícone, formato de número de contabilização, já transformar ele para reais.
E eu tenho a opção também na setinha que tem aqui ao lado de deixar ele como dólar ou como euro. Tem outras opções também se você clicar aqui no mais formatos de número. Você tem aqui no estilos a formatação condicional, por exemplo, você pode mudar o estilo das suas células simplesmente clicando aqui, ele já vai te dar os modelos prontos. Por exemplo, eu já tenho aqui alguns títulos, então se eu quiser alterar essa minha primeira coluna aqui para esse título, basta eu estar com ela selecionada e clicar ali naquele título. E aí olha só como ele alterou o tamanho das letras, ou ajustar novamente para que ele caiba aqui dentro da nossa tabela. E olha só, as nossas informações agora não estão cabendo aqui na página. Eu posso diminuir o zoom para conseguir visualizar todas novamente. Aqui na guia célula eu posso, por exemplo, utilizar para inserir uma coluna a mais aqui, porque aqui na coluna D, venho aqui em inserir e inserir colunas na planilha. Ou se eu tiver selecionado uma linha, eu posso voltar aqui novamente, inserir, e agora eu vou inserir uma linha na planilha. Posso também excluir essa linha que eu acabei de colocar. Se eu selecionar a coluna da mesma forma, vou excluir também. Tem também aqui algumas opções de formatação. Mais ao lado, no botão de edição, aqui nós temos um botão muito importante, que é o classificar e filtrar. Eu vou utilizar primeiramente ele como filtro e veja só, ao clicar ali no filtro, ele inseriu aqui na minha planilha, em cada uma das colunas, uma seta no canto inferior da célula. Ao clicar nela, você pode filtrar ali as informações que você colocou. Por exemplo, se eu quiser na categoria ver apenas o que eu vendi de categoria infantil, eu seleciono aqui o infantil, deixo apenas ele marcado e dou um OK. Agora eu estou visualizando na minha planilha de forma filtrada somente a categoria infantil. Para remover o filtro, você pode clicar de volta e limpar filtro de categoria. E você pode também, com esta coluna aqui, utilizar o botão classificar, por exemplo, de A a Z. Vai fazer uma classificação aqui em ordem alfabética para você de tudo que você vendeu. Como eu selecionei esse filtro na coluna B, ele já fez aqui de acordo com a categoria. Eu poderia fazer também na coluna C, classificar de A a Z, e agora eu tenho a classificação aqui de acordo com a coluna C. E vamos voltar ao como estava, em ordem de venda, conforme as vendas foram acontecendo. Se eu clico aqui, e como ele identificou que aqui eu já tenho uma coluna de números, ele me dá a opção de classificar do menor para o maior, ao invés de A a Z, ou do maior para o menor, ao invés de Z a A. Então vou classificar aqui do menor para o maior. E aí voltamos a estar com a planilha no mesmo formato que estávamos anteriormente. E uma coisa bacana que tem aqui também na edição é esse botão aqui de localizar e selecionar. Vamos lá. Vou clicar aqui e primeiro utilizar a opção de localizar. Ao clicar aqui em localizar, você vai poder procurar aqui dentro da sua planilha qualquer informação. Então, digamos que eu queira encontrar onde está aqui na minha planilha um produto que eu vendi, ou todos os produtos conforme eu escrever aqui. Vou procurar todos os produtos que eu vendi como blusa. Ao clicar em localizar tudo, ele vai me mostrar quais são as células da minha planilha em que eu tenho esta palavra blusa. Então vejam só, eu tenho ela na coluna C, linha 3, na célula C3, e tenho ela também na célula C8. Se eu clico em cada uma delas aqui, ela já seleciona aqui também para mim, ó, célula C3 e célula C8. E eu poderia também utilizar esse mesmo campo em que eu estou para substituir o blusa por alguma outra coisa. Digamos que eu não queira mais chamar essa peça de blusa, eu quero chamar ela de blusão. Então eu vou mudar tudo que estiver escrito como blusa para blusão. E vou aplicar aqui um substituir tudo. Aí o Excel já me avisa, inclusive, que está pronto e que foram feitas duas substituições. Dá um OK e veja só, lá na célula C2 ele substituiu o blusa por blusão e na célula C8 também substituiu blusa por blusão. Então passamos aqui pelos principais campos de formatação e aqui no começo da guia página inicial nós também temos a área de transferência, que é um grupo também muito importante para utilizarmos. Veja só, digamos que eu queira copiar a formatação que eu fiz nesta célula aqui. Essa célula aqui foi de feminino. Vou fazer alguma formatação diferente nela. Vou mudar aqui a cor do fundo, vou deixar aqui azul
e vou colocar ela também sublinhada. Esta é a formatação que eu fiz apenas para a célula B4. Digamos que você queira copiar essa formatação que você fez na célula B4 para uma outra célula. Você pode repetir o que você fez aqui. Vamos pegar aqui, por exemplo, a B9. Eu vou simplesmente repetir, colocando a mesma cor e sublinhando. Essa é uma forma. Mas, para facilitar, nós podemos fazer da seguinte forma. Selecione a célula ou grupo de células que você quer copiar a formatação. Clique neste ícone de pincel de formatação e veja que ele já te explica, inclusive, como você pode utilizá-lo. Aqui ele tem aqui um pequeno passo a passo para você fazer. Eu selecionei, vou clicar nele. Ele vai copiar a formatação da célula que eu tinha selecionado. E se eu clicar agora em outra célula ou outras células, clicando, segurando e arrastando, ele vai aplicar a mesma formatação que eu tive ali. Não queria fazer em todas essas células. Você tem a opção de voltar aqui também, ou qualquer coisa que você fizer aqui no Excel, qualquer comando que você fizer, você pode utilizar aqui o voltar ou ainda o Ctrl Z. Se apertar Ctrl Z, é a mesma coisa que você apertar esse botão de desfazer. Então apertei aqui o Ctrl Z e voltei para a minha célula. E para editar o conteúdo de uma célula, por exemplo, o número da venda, você pode dar um duplo clique e fazer a edição. Veja que eu estou com o cursor dentro da célula e aqui eu posso deletar parte do conteúdo, fazer a edição, colocar textos novos. E se eu comecei a fazer essa edição e desistir, não quero alterar, eu posso apertar a tecla ESC e ele vai voltar a mostrar como já estava. Mas eu quero realmente fazer a edição. Você clica aqui ou dá um duplo clique, ou você clica sobre a célula e digita lá em cima na barra de fórmulas, altera o que você quiser lá dentro da barra de fórmulas. Ali você pode fazer também a edição do conteúdo. Vamos agora inserir um título aqui na nossa tabela. Para isso, vou clicar aqui na primeira linha com o botão direito do mouse e vou em inserir. Inserir uma nova linha, vou digitar aqui na primeira célula um título, vou chamar de vendas da loja. E para deixar ele centralizado com a minha tabela, eu vou selecionar todas as células logo acima e vou clicar neste botão de mesclar e centralizar. Perceba que todas as células que eu havia selecionado agora estão juntas, elas foram mescladas. Eu tenho aqui um título da minha tabela. E aí você pode fazer a formatação dele utilizando, por exemplo, o estilos de célula. Vou colocar aqui o título. Uma outra coisa interessante que nós temos aqui é o seguinte: se eu descer a minha barra de rolagem até a última linha da minha tabela, perceba que eu não consigo mais visualizar os títulos. E existe uma ferramenta interessante que pode nos ajudar nesta questão. Nós vamos até a guia Exibir e nós vamos utilizar a opção de congelar painéis. Aqui eu tenho três opções. Uma delas é para eu congelar a primeira coluna, a outra é para eu congelar a primeira linha e a outra ela vai congelar o que estiver acima da célula selecionada e à esquerda da célula selecionada. Então, vou selecionar, por exemplo, a célula B3, porque eu quero congelar o que está acima dela e à esquerda dela. Então, voltando aqui, congelar painéis. E agora perceba o seguinte: se eu descer a minha barra de rolagem, eu desço apenas a partir da célula B3. E ainda, como eu congelei também a primeira coluna, se eu levar a minha barra de rolagem horizontal para a direita, ela também se mantém. Isso aqui pode ser muito útil em uma tabela grande, que você tem muitos dados, muitas colunas e muitas linhas, para você visualizar os dados, mantendo alguma informação importante ali na primeira coluna ou nas linhas superiores. E para descongelar, se você não quiser mais, é só voltar naquele mesmo botão e descongelar painéis. Então você volta ao normal. Agora vamos ver como imprimir nossa planilha. Para isso, vamos selecionar toda a nossa tabela. Vamos na guia Layout da página, no grupo Configuração da página, em Área de impressão. E aqui clicar em Definir área de impressão. Assim eu defini que eu quero imprimir toda essa região que eu havia selecionado.
Perceba que tem uma linha tracejada aqui entre a minha coluna E e a coluna F, e essa linha tracejada é a quebra de página da minha impressão. Então, se eu tentar imprimir da forma que está aqui, ele vai considerar até a coluna E como uma página e da coluna F em diante uma outra página. Veja só, se eu vier em Arquivo e Imprimir, eu consigo visualizar aqui uma prévia da minha impressão, que está sendo carregada. E aqui na página 1 não tem a última coluna da minha tabela. Se eu mudar para a página 2, agora sim, aqui está o restante das informações. Mas eu quero tudo em uma única página, então eu vou voltar aqui. E para que fique tudo em uma única página, eu posso utilizar este grupo aqui de dimensionar para ajustar. Como é a largura que eu quero ajustar para uma página, eu vou mudar aqui para uma página. E agora, se eu for em Arquivo e Imprimir, veja que agora eu tenho a planilha completa. E existem outras formatações aqui para ajuste de página. Inclusive, se você clicar no canto inferior direito deste grupo, ele vai te dar outras opções aqui de dimensionamento de página. E para você de fato imprimir a sua planilha, é o mesmo caminho da pré-visualização. Vamos em Arquivo, depois em Imprimir. Aqui, como nós já vimos, você pode ter uma pré-visualização da sua impressão e basta agora você clicar no botão Imprimir, que ele vai enviar para a impressora selecionada o arquivo para impressão. E vamos agora falar de fórmulas básicas aqui no Excel. Você pode utilizar o Excel, inclusive, como uma calculadora, com uma pequena diferença. Na sua calculadora, você digita ali a sua operação e no final você digita igual. Aqui no Excel, nós sempre vamos digitar o igual no início da nossa célula, para indicar para o Excel que nós estamos inserindo aqui uma fórmula. Então, eu posso digitar aqui, por exemplo, 3 vezes 3, e ele já vai me dar aqui o resultado, que é 9. E as operações básicas, você pode utilizar estes símbolos que aqui estão, o mais para adição, o menos para subtração, a barra para divisão e o asterisco para multiplicação, assim como eu utilizei. Mas veja só, aqui está mostrando o número 9, mas para eu ver a fórmula que eu digitei, basta eu olhar aqui em cima na barra de fórmulas. Aqui ele sempre vai me mostrar a fórmula da forma que eu escrevi. E veja que bacana, vamos aplicar uma fórmula à nossa planilha. Aqui eu já tenho o resultado do preço total dos meus produtos, mas vamos imaginar que não temos, então eu vou apagar e vamos inserir aqui a nossa fórmula. Eu vou colocar aqui igual, o nosso preço total vai ser a quantidade vezes o preço unitário. Então tem na primeira fórmula aqui o resultado de 105, que é 3 na quantidade vezes o 35 no preço unitário, me deu um total de 105. E veja só que legal o que nós temos aqui no Excel. Eu não preciso novamente fazer o cálculo aqui da célula de baixo, digitando aqui o igual ao D4 vezes o E4. Eu posso clicar nessa célula de cima onde eu já escrevi a minha fórmula e veja aqui no canto inferior direito, ele muda o ícone do meu cursor. E se eu clicar, segurar e arrastar para baixo, perceba que ele já copiou a fórmula da primeira célula para as células de baixo, onde eu arrastei aqui a minha fórmula. Então ele já fez aqui para mim o 4 vezes 35 e já fez aqui o 1 vezes 30, que deu 30. E eu fiz isso clicando aqui, segurando e arrastando. Eu posso também, para que ele copie essa minha fórmula para todas as células de baixo, ao invés de clicar, segurar e arrastar, dar aqui um duplo clique. E ele vai arrastar até a última célula da minha coluna. E agora eu tenho aqui então a minha célula já copiada, a minha fórmula já copiada para todas as células abaixo. Eu já fiz o cálculo aqui do preço total para todos os meus itens. E agora vamos criar mais uma fórmula para saber qual foi o total de vendas aqui da nossa loja. Então vou digitar aqui total e vou fazer uma fórmula colocando o igual. Vou selecionar aqui a primeira célula, mais a segunda, mais a terceira, mais a quarta, mais a quinta, mais a sexta, mais a sétima, mais a oitava, mais a nona e mais a 10ª. E vou dar um Enter. Muito bem, temos aqui o valor total das 10 vendas da nossa loja. Mas esta não é a forma mais inteligente de se fazer isso. Nós, ao invés de usarmos uma fórmula, nós podemos utilizar uma função que o Excel já tem aqui
para somar todos esses valores, sem eu ter que ficar selecionando aqui cada uma das células que eu quero inserir. Então vamos ver como é fácil fazer isso. Vou colocar mais uma linha aqui para calcular o total, desta vez utilizando uma função, e esta função está aqui na guia Fórmulas e Autossoma. Perceba que ao clicar em Autossoma, ele já insere aqui para mim uma função que está fazendo a soma de todo esse intervalo selecionado aqui na minha planilha. Se eu der um Enter, você vai ver que o resultado é o mesmo e eu fiz isso de uma forma muito mais rápida. E mais uma dica, você pode utilizar também um atalho para inserir a autossoma. Ao invés de ter que vir aqui na guia Fórmulas e Autossoma, você poderia ter digitado simplesmente Alt mais igual. Você digitar o Alt mais igual aí no seu computador, ele já vai inserir para você a função Autossoma. E a diferença básica entre as duas aqui, eu estou falando de uma forma que eu criei, que eu fui colocando os elementos, e uma função que já é uma operação pronta aqui no Excel. Nós temos uma biblioteca de funções aqui com várias delas, como nós já vimos lá no começo do vídeo. E pega agora essa dica bacana que eu vou te dar sobre as funções. Você pode encontrar as funções que você precisa mais facilmente através deste caminho. Vá na guia Fórmulas, depois em Autossoma. Do lado de Autossoma tem uma setinha para baixo. Clique nela. Aqui você já vai encontrar algumas funções, mas o que nós queremos está aqui em mais funções. Clique aqui e você vai entrar nesta tela em que você pode procurar pela função que você precisa. Digamos que você queira fazer a média ali de alguma das colunas. Você pode procurar aqui pela função média para ver se ela existe. E veja aqui, eu tenho aqui recomendado pelo Excel algumas funções sobre média. Eu tenho a própria média aqui e ele me dá um resumo do que ela faz. Se eu clicar na de baixo, eu tenho aqui média geométrica, ele me dá também um resumo do que ela faz e assim por diante. Você pode procurar qualquer função aqui. Por exemplo, vou mudar aqui para procurar juros. Vamos ver se eu tenho alguma função relacionada a juros. E veja que eu tenho. Tenho aqui juros acumulados, juros acumulado V, taxa juros. E cada uma delas ele traz aqui para você o que ela faz. Então, para facilitar para você encontrar uma função que você precisa, basta seguir este caminho. E uma coisa muito interessante aqui das nossas fórmulas e funções é que, se eu alterar algum dos argumentos, automaticamente a minha célula onde eu tenho a fórmula também será atualizada. Por exemplo, se por algum motivo eu precisar alterar aqui o preço da camiseta masculina de 35 para 50, perceba que o preço total, onde eu tenho uma fórmula, já foi alterado e também o total que eu calculei aqui embaixo, a soma total das minhas vendas, também já foi atualizada porque eu também tenho uma fórmula aqui. E existem muitas outras coisas que nós podemos fazer aqui com as fórmulas e com as funções que nós vamos ver em outros vídeos. E você também pode fazer aqui na sua planilha uma verificação ortográfica. É bem simples, basta você ir até a guia Revisão e clicar em Verificar a ortografia, ou você poderia também digitar F7 no teclado. Ao pressionar, ele te pergunta se você quer começar do início da planilha, vou colocar aqui sim, e aqui ele já vai trazer as palavras que não estão com a ortografia correta. Por exemplo, na nossa célula E2, eu digitei preço unitário ao invés de preço unitário. E aqui eu já consigo fazer a alteração com a sugestão que ele está me dando, clicando em alterar. Se tivesse mais alguma outra palavra escrita também de forma incorreta, ele me daria sugestões para correção. No caso aqui eu já terminei, vou dar um OK. E para irmos finalizando este nosso tutorial para iniciantes do Excel, vamos fazer agora um gráfico. Para isto, eu vou selecionar aqui a minha coluna A, o número da venda, e vou selecionar também o preço total. Para selecionar as duas ao mesmo tempo, eu vou segurar a tecla Ctrl e agora selecionar também a coluna preço total, clicando, segurando e arrastando. Com as duas colunas já selecionadas, eu vou lá na guia Inserir e eu posso aqui selecionar o tipo de gráfico que eu quero, gráfico de barras, gráfico de linhas, gráfico de pizza, dentre outros.
E eu posso também utilizar aqui este gráficos recomendados. Ao clicar aqui, ele já me dá alguns modelos de gráfico prontos para que eu possa selecionar, escolher aqui e já ter o meu gráfico. Vou selecionar esse primeiro aqui, que é o gráfico de barras, para mostrar como exemplo. E veja só, aqui eu posso adicionar alguns outros elementos. Eu posso alterar o título se eu quiser, deixando apenas preço. Posso inserir elementos como, por exemplo, o rótulo de dados, e assim eu já vou visualizar aqui os dados da minha tabela. Posso também escolher um estilo de gráfico que se adeque melhor aos meus dados através deste outro ícone que parece um pincel. Aqui eu já tenho alguns estilos pré-definidos também. Isso de forma rápida. Existem várias outras coisas que nós podemos fazer aqui para formatar este gráfico. Mas assim você já criou o seu primeiro gráfico aqui no Excel também. Parabéns por ter chegado até aqui. Esse tutorial para iniciantes é apenas o começo. Quer evoluir suas habilidades e conquistar o próximo nível? Deixe um comentário, dê um like e se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos com conteúdos ainda mais incríveis. Eu estou começando aqui e o seu apoio é essencial para o crescimento do canal e para que eu possa continuar trazendo conhecimentos que te levarão para o próximo nível. Muito obrigado!